Crianças, bora resolver um exercíciozinho de herança, que é o próximo exercício nosso. A pedidos, vamos resolver esse cara e vamos ver aí o que que acontece. Temos, então, uma proposta de um exercício de orientação objeto envolvendo herança, aonde a gente tem aqui três classes, sendo que a gente tem uma superclasse chamada animal, que é um animal genérico, né, que ele tem um nome, uma idade, uma espécie qualquer. E aí a gente pode fazer algumas especializações. E a gente fez duas especializações. A primeira especialização, a gente criou um animal que voa, né? É um pássaro. E o pássaro, ele tem a cor da pena para a gente adicionar. E a gente tem uma segunda especialização, que é para um mamífero. E aí o mamífero, a gente colocou duas características para diferenciá-lo, né? É o habitat e se ele tem bico ou não, né? E aí você pode achar estranho, mas lembre-se, ornitorrinco é mamífero, né? Então ele tem bico. Então é bom a gente colocar essa informação e o sendo ornitorrinco o único mamífero que tem bico. Esse atributo seria só se você quisesse cadastrar, por exemplo, o Perry, né? Lá do Phineas e Ferb. Aí você colocaria aí, senão todo o restante dos animais mamíferos cadastrados, o bico ficaria como falso. Então, será o nosso valor padrão, valor falso, justamente por conta do único animal mamífero que tem bico ser um ornitorrinco. É muito raro a gente cadastrar, ou muito pouco, dentre todos os animais possíveis, né? Vamos começar a nossa brincadeira, então. Já criei uma pastinha para a gente guardar os nossos conteúdos dessa atividade. Aqui vai ser a pastinha lá do animal, dentro de herança. Então, quando a gente for acessar lá o conteúdo na nossa pasta em nuvem, vai estar lá dentro do item 3, herança, animal, e é o exercício prático resolvido. Então, vamos lá. Vamos fazer agora a primeira classe para poder salvar. Então, a primeira classe que a gente vai criar é a nossa superclasse, que representa um animal. Vou salvar o arquivo já, então vamos fazer o salvamento. Animal vai ser salvo dentro dos nossos arquivos fonte, herança animal. A gente vai ter uma classe com esse nome e a gente tem um construtor para essa classe daqui, e esse construtor construirá animais. Beleza? A gente já tem a nossa classe criada. O que a gente vai fazer agora é colocar os atributos. Quais são os atributos que nós temos? Opa, deixa eu ir direto lá. A gente tem nome, que é uma string, a idade, que é inteiro. Lembro, isso aqui é um exemplo didático, é difícil a gente salvar a idade. Não que não deva. Existem casos onde a gente precisa saber a idade da pessoa naquele exato momento, a idade do bicho naquele exato momento, a idade de uma peça naquele momento, né? Mas, normalmente, quando a gente está lidando com alguma coisa que a gente quer que seja um ser vivo, a gente coloca a data de nascimento e a gente calcula a idade atual com base no hoje, no agora. Aí a gente faz a diferença de datas e calcula a idade. Então, aqui é um exemplo didático: animal, idade e espécie, beleza? Só para deixar claro esse detalhe daí. Então, a gente vai ter como características o nome, a idade e a espécie. São as três características que a gente vai ter aí dentro do nosso animal. Então, vamos fazer lá. Esses atributos são privados. O nome é uma string. Espécie também é uma string. E idade é um inteiro. Tá aí, as nossas características foram colocadas, criadas, e a gente precisa agora dar os nossos valores padrões. Então, vou colocar aqui que um valor padrão para o nome de um animal, eu vou colocar aqui que nem o nome do meu primeiro cachorrinho, Totó, que nem o da Dorothy do Mágico de Oz. A idade, vamos colocar aí, colocar aí 5. E vamos colocar aqui a espécie.
cachorro. Então, a gente colocou aqui algumas características, nome, idade e espécie, a gente deu alguns valores padrões, e aí a gente tem os nossos métodos que vão dar acesso. Então, a gente vai fazer a criação, nesse caso, dos métodos acessores para nome, idade e espécie. Esses métodos acessores são dois para cada um dos atributos, né? Um que permite eu colocar o valor lá dentro dele, que é chamado de set, e o que permite eu pegar o valor que está dentro do atributo e mostrar, né? Que é o get. Então, vamos criar aí primeiro os setters e depois os getters. Normalmente, um set ele não tem retorno, né? Normalmente, ele é void, não quer dizer que é padrão e não pode ser modificado. Ele pode ser modificado, mas comumente é void. Set nome e a gente passa uma string com o nome. E aí a gente pode fazer um teste rápido aqui, sem muita dor de cabeça, porque eu gostaria que o meu animalzinho tivesse realmente um nome. Então, nome.isEmpty. Estou verificando se o nome não é vazio. Se isso for verdade, a gente passa para o nosso atributo. Então, this.nome dele, né? Nem nome, recebe nome. Public void set idade. A gente vai passar um int idade. Eu acho que uma regra legal para a gente ter aqui na idade é que a idade não pode ser negativa. Pode ser zero, porque pode ser um bichinho que não tenha completado um ano de idade, né? Então, pode sim ser um valor zero, por exemplo. Se a idade for maior ou igual a zero, a gente permite. Se não, ele não vai permitir inserir esse valor. Então, this ponto idade será igual a idade. Feito aí, bacaninha. Colocamos uma regrinha. Public void set espécie. A espécie eu não vou colocar regra de validação, beleza? String espécie. Então, this.espécie será igual a espécie. Agora a gente já fez os métodos para entrar com o valor dentro do nosso atributo, vamos fazer para retirar, né? Retirar não, para pegar de volta, para a gente poder ler, né? Public string get nome. E esse cara retornará o nome. Então, return nome. Public int get idade. Return idade. E o último é uma string, né? Então, public string get espécie. Return espécie. Beleza. Temos aí já os três métodos para entrar com valor, três métodos para resgatar esses valores, o método construtor. Eu acho que seria legal a gente fazer um toString para facilitar a vida aí na hora de visualizar os dados, né? Então a gente faz um annotation, @override, e a gente vai escrever o nosso toString. Ele é um público, devolve uma string, o nome é toString, e aí a gente vai reescrever esse cara daqui. Return, e aí ele vai retornar uma string qualquer. Eu quero desenhar aqui o animal, né? Então vamos colocar lá nome, mais o nome do bichinho. E a espécie. Só para que todos possam ver, né? Vou separar isso daqui em linhas.
mas não tem problema se você fizer tudo numa linha só. Só para você conseguir visualizar o que, que vai sair aí quando a gente imprimir, né, o nosso animal. Tá feito a nossa superclasse animal. Vou fazer uma brincadeirinha só para a gente ver as possibilidades, né? A gente está utilizando um construtorzão padrão. Eu vou mostrar aqui duas possibilidades. A gente tem um problema que é duas regras de negócio. A gente tem regras de negócio nesses dois. Então, esses dois são obrigatórios a inserção de alguma forma, tem que ter valor. Eu vou fazer aqui uma sobrecarga do método construtor, então, public animal. E aí, primeira sobrecarga que eu vou fazer vai ser passando um nome de um animal. Então, vou fazer aqui uma string nome. E aí, se isso daqui for verdade, ele vai ter que fazer o seguinte, vai ter que colocar o nome do animal aqui. E aí, o que, que eu vou fazer? Vou fazer aqui só para this ponto, para não ter problema de ter confusão, né? Beleza, e aqui eu vou fazer um set nome. Por que que eu fiz isso daqui, né? Por que que eu fiz isso, né? É uma coisa bem interessante. Por quê, né? Porque se o cara passar um nome em branco, né, abre e fecha aspas, ele vai validar. E aí eu tenho um valor padrão já para não ter problema. Pô, mas fazer isso daqui é bem complicado, né? Eu estou chamando exatamente o mesmo conteúdo. Será que eu poderia simplesmente chegar aqui e falar assim, animal? E aí eu chamo o construtor padrão, e aí depois eu faço a alteração do que eu quero? Sei lá, vamos testar, né? Porque isso aqui é uma coisa diferente que ninguém tinha visto ou feito antes. Mas olha só, ele não permite essa chamada maluca aqui. Ele não permite. E aí isso daqui é um problema que a gente tem, né? É, quando a gente faz essa chamada do método construtor dessa forma, ele fica meio estranho, né? Ele não funciona. Uma das saídas que eu gosto de fazer, e aí é uma opção minha, né? Eu crio um método só para economizar a vida, né? Set animal. E aí esse cara daqui, eu faço ele ser o meu construtor padrão. Então, dentro do meu construtor padrão, eu chamo esse cara aqui, set animal. Então, eu faço isso daqui. Só que esse cara daqui, dessa forma, ele pode ser enxergado lá de fora e eu não quero isso. Então eu transformo ele em private, né? E esse cara tem que ser void, porque eu não quero que tenha retorno, e ele fica sendo um método de configuração. E aí, legal, agora eu não estou mais duplicando esse conteúdo, né? Esse cara daqui ficou simplão, bonitinho. Olha lá. E aí eu posso fazer isso daí. É uma boa técnica, né? Você tem um método construtor que não é o método construtor. Na verdade, é uma chamada aí de um método para setar os valores, né? Fiz isso daí para ele ter uma chamada só. Se eu tiver alguma modificação nos valores padrões, eu faço aqui e todo mundo tem a replicação disso já numa boa. Aí funciona bem melhor e aí não tem mais problema. Fica legal essa ideia daqui. Então, é uma boa brincadeira na hora de fazer uma sobrecarga de método. Se você quiser aproveitar, fazer um método privado que seja o teu construtor padrão e você só chama ele lá. E aí você reaproveita isso daí algumas vezes e aí fica bem bacana. Só para a gente ver, né, sobrecarga. Eu poderia fazer isso aqui, né? Public animal. E aí eu vou setar aqui agora. É, eu quero uma string nome, um int idade. Então eu posso construir um animal dessa forma. E aí eu vou chamar aqui o set nome para passar o nome e o set idade para passar a idade.
Beleza, eu já tenho a minha regra aplicada. Posso pegar esse cara daqui e fazer agora um construtor onde eu tenha todas as possibilidades, né? Não quer dizer que você deva de sair construindo. Eu estou fazendo de um exemplo didático, por favor, lembre-se disso. Você vai fazer a construção, a sobrecarga, sobre a demanda, né? Você precisa de uma linha que seja mais ágil, né? Chamar lá a construção em uma linha só passando todos os parâmetros. Legal, você cria o construtor que você precisa. Senão, você não vai sair fazendo coisas desnecessárias, né? Então, aqui, set espécie, aí a gente vai chamar lá o set espécie, passando a espécie. Tá aí, uma boa saída, a gente tem uma, duas, três, quatro sobrecargas, né? Então a gente tem 4 formas de criar um animal. Então, só para a gente testar isso aqui, set espécie, eu devo ter escrito errado, espécie. Muito provavelmente tá aqui o problema. Aí, quando se escreve certo, tudo funciona normalmente, é assim, né? Vamos testar essa classe daqui. Eu gostaria de fazer um teste com ela, né? Vou salvar essa daqui como usa animal. Então, a gente vai usar essa classe daqui para a gente verificar como que vai funcionar. Usa animal. Vou fazer aqui um teste simples. Vou só criar os objetos e imprimir. Então, eu vou criar e depois vou imprimir os objetos. Posso fazer um animal, chamar de A1 igual a new animal. Posso fazer isso daqui. Beleza. Mas eu poderia, por exemplo, fazer um animal 2, um animal 3 e um animal 4, que são as 4 sobrecargas que a gente tem, né? Eu posso chegar e passar aqui um nome, Gigi. Posso colocar aqui o nome, esse eu já ouvi. Passando a idade, eu posso colocar aqui, fala um outro nome de animal que eu não tenho. Aqui, esse aqui eu também já ouvi. Dromedário. Beleza, dromedário, uma espécie aí. Primo do camelo. Vamos ver agora essa brincadeira aqui. Vamos imprimir system.out.print ln. E aí a gente vai fazer a impressão. Só para que a gente possa ver, eu vou imprimir aqui A1. E aí a gente vai ver aqui quem é o A1. E a mesma coisa para os coleguinhas dele. Então a gente vai imprimir aqui. Opa. Só para a gente ver, né? Vamos ver aí o que, que acontece. A gente fez aqui possibilidades de utilização. Você deve de fazer sempre? Não. Você não deve de fazer isso aqui sempre. Você deve de fazer sobre demanda, sobre necessidade. Aqui eu fiz para a gente poder ver como é que faz essa sobrecarga de construtores aqui, né? E aí, compilou, rodando, olha aqui bonitinho. Vamos maximizar esse cara aqui para todo mundo ver. Olha lá que legal. A gente criou um animal padrão, que é o A1. O A1 é o totó, idade 5, espécie cachorro. A gente criou a Gigi tem 5 anos, também é um cachorro. A gente criou lá o A3 é o matador, tem 9 anos e é um cachorro. E a gente criou o A4 é o bebê, 2 anos e é um dromedário. Então a gente tem aí a possibilidade de fazer a criação de várias formas. É uma possibilidade. E por que que eu fiz isso aqui? Para mostrar como que eu vou me aproveitar dessa característica nas classes filhas, né? Então, meu objetivo, meu foco é lá nas classes filhas. Isso daqui tá tranquilo. Agora vamos ver como que ficaria a gente aproveitando ou tentando aproveitar aí os construtores nas classes filhas.
Tenho obrigatoriedade de utilizar todos? Não, você não tem a obrigatoriedade de usar todos, mas você pode. Então, o poder é muito importante aqui. É uma possibilidade, é uma capacidade que tem e não uma obrigatoriedade. Então, fica legal que você criou aqui o animal bonitinho, já tem lá nome, idade, espécie, e agora a gente vai criar, por exemplo, um pássaro. Vamos criar a classe pássaro. A classe pássaro ela tem a cor da pena, que é o atributo que vai especializar ela em pássaro, né? Então, vamos fazer isso daqui. Um arquivo novo. Opa! Um arquivo novo. Pássaro. E aí a gente vai fazer o pássaro com o atributo cor da pena. Então, o pássaro tem um atributo que diferencia ele, que é a cor da pena. Então, tá lá, a cor da pena para a gente será uma string. Belezinha. Vamos agora colocar o que é necessário para transformar essa classe numa especialização de animal, numa filha de animal, numa subclasse de animal. Vamos fazer a herança dela. A herança é feita pela palavra-chave extendeds. E esse cara daqui tem depois a referência a quem essa classe estende, né? Então ela estende de animal. E a gente tem aqui a chamada do construtor. Eu posso ter esse construtor padrão. Eu tenho ele? Tenho. Eu tenho um construtor que abre e fecha parênteses, mas, por exemplo, eu poderia aqui, lembrando de um famoso desenho, tem o Piu Piu, que até hoje eu não sei se é menino ou menina, né? É o Piu Piu. Poderia fazer isso daqui. E aí a cor da pena. Isso, agora esquece, agora nunca mais vai saber. Putz, cara, tem hora que eu acho que é uma menina, tem hora que ele namora, né? Uma É, menininha. Aí as coisas eu não sei como é que são, não fica claro, eu fico na dúvida, né? Então, nada contra a sexualidade do Piu Piu, mas eu fico curioso para realmente. saber. Ah, não, mas agora não revela mais, não. Morre o assunto aqui, né? Exato. Vou fazer isso daqui simplesmente para a gente poder brincar e ver se compila, né? Ele compila, então funciona. E aí eu vou falar para você, funciona tanto que a gente poderia testar esse cara daqui. Vou fazer já para a gente visualizar, eu vou fazer a chamada desse cara daqui, eu vou colocar o toString, né? Então vamos fazer aqui um arroba override, e aí a gente já faz um filosofias de desenho, né? Putz, grilos, desenhos antigos. Eu falo que eu tô sentindo falta de assistir Pica-Pau. Aí as pessoas riem quando eu falo isso. Eu falo, pô, era muito bom, cara. Não esse pica-pau novo, viu? Pica-pau dos antigão. Pica-pau, eu ia Aquele que falar. ele é É o muito pica-pau. maluco, né, meu? Nossa, com certeza. Aquele um que tinha a bruxinha que falava e lá vamos E nós. lá vamos nós. Vamos nós. Bom mesmo era o da cachoeira. Puxa, isso aí é um meme clássico. Ah, Meu, esse era legal. Isso aí eu concordo, viu? viu que no filme do Pica-Pau, depois, na cena pós-créditos, eles colocaram esse episódio? Foi? Foi. Cara, eu vou ter que ver isso aí de novo. Do Pica-Pau, depois que acaba o filme em si, tem de cena pós-créditos essa cena, esse episódio da cachoeira. Sinceramente, eu não acho que eu não assisti, eu não lembro de ter assistido. Não sei por quê, não foi um filme que não me chamou a atenção, infelizmente. E olha que É... acho que eu sou um cara que adora assistir, viu? Eu assisti o do Zé Colmeia, pô. Assisti também, muito bom. Eu gosto. Opa.
vamos lá nas coisas importantes que a gente vai ter que lembrar, né? A gente tem um detalhe importante que vai acontecer aqui. E qual é o detalhe, né? Se eu compilar esse cara do jeito que ele está, então compilei, ele vai dar um erro, e esse erro daí, na verdade, ele vai dar 4 erros, que é, ele está tentando acessar o nome, só que o nome não existe nessa classe, ela existe na superclasse. E aí, beleza, não tem problema. Só que o nome que foi declarado na superclasse, ele foi declarado como private. Como ele é privado, qual que é a visibilidade do private? Private só permite enxergar dentro da própria classe. A gente está saindo da classe animal. Para que eu possa utilizar desta forma, né? Então, utilizando desse jeito, chamando pelo nome do atributo direto, eu preciso transformar private em protegido, em protect, ou eu preciso, na classe que está utilizando, não mais utilizar o atributo, mas sim o método que vai dar acesso a ele. Então, são as possibilidades. Eu vou fazer o seguinte, só para a gente ver as duas possibilidades, beleza? Vou fazer o seguinte, o nome tem regra de negócio, vou deixar private. A idade tem regra de negócio, vou deixar private também. Porém, a espécie não tem regra, então eu vou deixar ele como protected, protegido. Tá lá, só para a gente ver a diferença na utilização. Essa daí é uma brincadeira para a gente ver. Lembrando, é comum usar protegido? Normalmente não é, porque você quer que todo mundo que herde sua classe mantenha a regra de negócio. Se você quiser que outra pessoa herde e não mantenha a regra de negócio, aí você pode colocar protegido tranquilo, aí vai funcionar. Pode mudar a regra, criar um outro método para setar o valor, e aí fica muito a demanda e necessidade. Esse cara, então, o nome, eu vou ter que utilizar o método que me dá acesso a ele, que é o getNome. Então, getNome é um método. Depois, o idade também, a gente vai fazer o mesmo esquema, getIdade. E a espécie a gente trocou para protect. E aí a gente consegue acessar. A cor da pena, ela foi declarada dentro dessa classe como privada, então tem acesso. Compilando agora, bonitinho, funcionou. Agora está tudo tranquilo, a gente consegue ver isso daqui. Vamos criar um arquivo para a gente testar esse carinha daqui para ver o que acontece, né? Então vamos lá, um arquivo novo, main Java. Esse daqui vai ser o usa pássaro. Vamos usar a classe pássaro para ver se está tudo ok. Vamos testá-la. Feito. E aí sim, a gente pode testar agora um pássaro para ver. Pássaro. Pássaro 1 igual a new pássaro. E aí a gente vai mandar imprimir isso aqui. System.out.print ln. E aqui a gente vai imprimir o P1 e vamos ver como que ficou esse bichinho daqui, né? Então vamos ver agora. Fiz lá um construtor padrão e mandei imprimir o bichinho. Compilou, deu certo a compilação, porque em pássaro a gente está utilizando um construtor sem parâmetros. E agora a gente rodando aqui, olha só, o nome é piu-piu, a idade é 5, a espécie é cachorro e a cor da pena é amarela. Legal, viu? Funcionou, deu para fazer exatamente o que a gente queria. Ruim é que ficou como sendo aí uma espécie cachorro, né? Mas funcionou. Então a gente fez aí bonitinho essa brincadeira. A gente só precisa agora ver o que a gente precisa, o que a gente quer e a demanda. Como é uma atividade de exemplo, um exercício, eu vou fazer as demonstrações. Vou criar aqui os métodos set e get, que são necessários, né? Para a gente trabalhar. Public void set cor pena. E aí a gente vai passar aqui uma string com a cor da pena. Aí aqui a gente vai fazer uma validação. Podemos fazer uma validação para não deixar sem cor, né?
já que é a única especialização, o único atributo que especializa, né? Então, vamos fazer uma exclamação, cor pena, ponto, is empty. E aí, se for verdade, diz ponto, cor pena, recebe cor pena. Beleza. E a gente faz o nosso get. Ele é público, vai devolver uma string, e o nome vai ser get cor pena. Se você só quiser pegar a cor da pena do animal que você criou, return cor pena. Beleza, a gente já tem. Vamos brincar agora em cima de sobrecargas do método construtor, né? São algumas possibilidades. Aqui eu queria mostrar para você que não existe obrigatoriedade de seguir. Se esse daqui não tinha nenhum parâmetro, esse tem que ser o sem parâmetro. Então, não existe esta obrigatoriedade, beleza? Então, vamos fazer aqui algumas sobrecargas desse cara e vamos fazer as experimentações. Então, aqui eu vou fazer a chamada do super, vou deixar dessa forma, só para que você veja que é possível fazer assim. Mas, por exemplo, poderia, né, ser isso daqui. Não tem problema nenhum, vai da sua necessidade. Esse cara daqui, eu quero que passe uma string com o nome do passarinho. E aí, agora, a gente vai fazer o quê? Vai passar o nome aqui como parâmetro. Então, beleza, é uma possibilidade aí. A gente vai passar o nome como parâmetro. Esse aqui é fixo, piu-piu. Esse daqui, eu estou colocando qual que é o nome que eu quero para o meu pássaro. Então, compilando, esse cara aqui está tudo certo. Vamos testar essa possibilidade aqui. Então, a gente tem o nosso pássaro 1. Vamos fazer aqui o nosso pássaro 2. Então, o nosso pássaro 2, já que eu estou falando de desenho e a minha criatividade está pouca, vai ser o Zeca Urubu. Não sei se é com R ou com 2, mas vai ficar com 1 e vai ficar assim. E aí, qualquer coisa, reclama que eu corrijo. Ou não, não sei. Fica aí. Olha lá que bonitinho. Compilou, agora a gente executando, tem o nosso animal agora com o nome de Zé Curubu. Tá aí. A gente pode colocar o nome que a gente quiser. Por exemplo, agora, e se eu quisesse passar mais informações, né? Ah, eu quero passar agora o nome e a idade do meu passarinho. Então, beleza, a gente já passou o nome, agora eu vou adicionar aqui. Int idade. E aí, idade. Beleza, a gente tem mais um construtor e a gente pode usar isso daqui. Vamos construir agora o pica-pau. E o pica-pau tem, sei lá, 76 anos. Deve ser por aí. E agora, nosso terceiro animal, nosso terceiro pássaro, né? Opa. Tá aí, bonitinho. Compilou. E olha lá que bacana, você consegue colocar a idade dele. Ele tem 76. Então, só maximizar para ver. 76. É uma possibilidade bem interessante aí de você poder fazer. Ah, eu quero fazer mais, eu quero criar. Agora eu gostei da brincadeira, né? Então, já que estamos brincando, vamos experimentar. Agora eu vou passar a espécie, né? Então, agora vou passar aqui o nome, a idade e uma string para a espécie. E aí agora eu vou passar aqui a espécie para dentro também do meu construtor. Eu tenho um construtor que recebe o nome, a idade e a espécie. Sim, string, int, string. Então eu tenho, isso aqui funcionará. Então compilando, compilou, agora a gente pode testar. Sei lá, vamos pegar aí o Jajá. Já tem 3 anos. E é um... Fala uma espécie de pássaro aí para mim. Gavião, gavião. Pronto, gavião.
Obrigado por todas as manifestações aí. É que eu fui mais rápido dessa vez. Só porque eu ia sugerir um pássaro facinho. Qual? Vai ser o próximo, a gente precisa de mais um. Isso. Mas Bota a rolinha. Oi, os dois falaram, eu não ouvi, desculpa. Bota a rolinha, só. Tá. Uhum. Eu iria sugerir. Mas agora eu desisti. Agora eu vou sugerir um mamífero. Eu sugiro a próxima uma equidna. Você anda assistindo Discovery, né? Assistindo lá Animal Planet? O Discover Wild lá, o Net Geo Wild. Não, senhor, todo mundo conhece esse animal, senhor. Ele é primo do ornitorrinco. Conhece Com sim. certeza. Mais famoso. Em todos os livros didáticos, tem no Brasil. Aqui, ó, eu vi passando uma ali na rua de casa. Uhum. Sim. É muito famoso esse animal. Todo dia ele aparece na TV. Opa, agora eu fiquei curioso. Jura? Jura? Em que canal? O que você anda assistindo aí? É melhor não responder. Não responda, pode dar ruim. String cor pena. Vamos fazer lá, cor pena. Agora a gente vai ter esse cara e aqui a gente vai colocar a cor pena. Tem regra, né, que a gente colocou? Tem regra. Cor pena. Beleza. Lembrando, estou colocando dessa forma para que ele tenha um valor padrão, porque se não passar nada, né, pode dar problema aqui na hora de setar. Então eu coloco uma cor padrão antes e chamo. A gente pode fazer a criação daquele método privado para fazer a configuração, já deixar no esquema, ou pode chamar aqui, que eu acho que foi o único caso, né, que chamamos, né? Agora a gente tem um construtor que passa os 4 atributos. Então vamos testar agora, criar um pássaro. A pedidos do Felipe, putz grila, né? Beleza, vamos fazer então. Rolinha tem 2 anos. Então, uma pomba. E a cor da pena é cinza. Aí, ó, pelo menos não saiu nada errado, viu? Pelo menos não saiu nada errado aqui. Graças a Deus deu tudo certo, ó. Eu pensei muito para escrever isso daqui para não dar problema, ó. Beleza, olha só, compilou, então eu posso fazer uma criação de um pássaro padrão, passando o nome e a idade, o nome, a idade e a espécie, nome, a idade, a espécie e a cor da pena. Vamos ver aqui a nossa brincadeira, compilou, bonitinho, rodou, e olha lá que legal, hein? Funcionou construir esses animais de todas as formas. O último que a gente fez foi a rolinha com 2 anos de idade, é uma pomba e a cor é cinza, a cor da sua pena é cinza. Então, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês, essas possibilidades de utilização. Lembrando, né? Diga, Felipe. E se eu quisesse criar todos esses pássaros em um único objeto? Uma rede de objetos? Que nem da última aula que tava lá. Pode. Pode, sem problema nenhum. Eu tô tentando fazer uma coisa aqui, mas tá dando erro. Quer compartilhar pra gente ver? Não, porque não é em Java. É por isso que tá dando erro. Eu não podia perder a oportunidade, né? Mas eu vou te mostrar, olha só. Perca os amigos, mas não perca a piada. Você sabe que é assim, né? Sabe que é assim. Pô, o quanto que eu tenho que ouvir de sacanagem do bendito do Java, meu. Então, qualquer coisa aí tá valendo, né? Vamos criar um array. É com JavaScript. Então, gostei. Já tá valendo, gostei. Que isso, senhor, já vai maior da hora, ainda mais agora nessa época do frio agora. Ajuda a gente a aquecer para regar, os computadores esquentam, não querer mais. Eu sabia. André, vai ter volta. Tô só anotando aqui. André.
Ah, pode deixar. Sossegado. Já estou colocando... Isso aqui é até legal, que ainda não... Eu não sei se eu comentei ou se não. De qualquer forma, comentarei agora, né? Então, vamos fazer este comentário importante. Vamos fazer os comentários já já. Só deixa eu mostrar aqui duas formas, né? Você pode fazer, então, vou fazer aqui int atual menor que, se chama pássaros ponto seu tamanho atual mais. A gente vai imprimir aqui. Só para ficar igual ao outro, né? Não haveria essa necessidade, mas... Pássaros na posição atual. Aí, ó. Compilou. Esse cara aqui deu erro porque o Lerdo não colocou 2, né? Tem que colocar o 2 lá, porque eu salvei para manter o outro bonitinho. Pronto. O atual... Deixa eu só limpar. Deu erro no quê? Int atual... Eu sempre tenho essa mania de tirar e não ler, né? Leia. O que tá dando? Tá. Ops, né? Pronto. Tem que ter um valor inicial. Aqui eu estou começando em 0, indo até o menor que o tamanho do array, incrementando de 1 em 1. Estou imprimindo exatamente, tentando imprimir exatamente igual estava o outro, né? Compilando e executando, olha lá, mesma coisa, bonitinho, funcionou. E aí você tem os arrays de animal, né? E aí ele tem lá o P1, P2, P3, P4 e o P5, né? Tudo bonitinho mostrando. Não tem problema nenhum. Isso daqui é chamado de... É a chamada do construtor, né? Quando você dá new e o construtor, é uma chamada anônima. Você cria um objeto que não tem nome. Pode fazer isso? Pode. Você cria só a referência ao objeto e não um nome que se referencia a ele, né? Porque isso daqui cria o objeto na memória. O nome é uma referência que aponta para esse negócio na memória. Então, isso daí é a grande sacada, né? É tudo os apontadores. Nesse caso, a gente criou a referência, mas não criou quem apontasse. Então, eu posso fazer dessa forma aqui sim e vai funcionar muito bem. Da mesma forma, né, que você faz assim, sei lá, vamos pegar aqui o pica-pau. O pica-pau poderia ser criado aqui fora, né? Eu poderia criar aqui, ó, pássaro pica-pau igual new pica-pau 76 anos. E aí eu venho aqui e coloco pica-pau. Beleza, eu posso fazer isso daqui também. Agora eu criei um objeto, né? Eu instanciei um objeto e esse objeto tem uma referência chamada pica-pau. E aí eu posso utilizar a referência também. Funciona muito bem. A gente fez aqui uma iteração utilizando um forzão convencional, né? Então o nosso forzinho convencional roda, que é uma beleza. Quando você deve utilizar esse for daqui? Quando você precisa da referência posicional, né? Então, quando você precisa da referência posicional, e nesse caso daqui eu queria, vai ser necessário utilizar esse for convencional. Tem a possibilidade de fazer um for baseado no for each, né? O for each do Java 8. Então, você pode também fazer dessa forma. Vou deixar isso aqui, salvar como um 3 aqui, só para ficar a possibilidade. A mesma coisa, porém, a gente vai mudar o nosso for, né?
O for, ele pode ser feito através de um esquema de iterador, né? Então, você pode fazer isso daqui. Então, você cria uma variável que vai ser do tipo daquilo que você quer iterar. O que eu quero iterar, né, rodar, passar por, é o meu array de pássaros. De que tipo é esse cara? Esse cara daqui é do tipo pássaro. Eu tenho que criar uma variável que seja do tipo cabível, né? Então, vou dar um nome para essa variável. Por exemplo, é muito comum a gente ver isso aqui. Para cada pássaro em pássaros, né? Você vai fazer isso daqui. E aí você tem a impressão. E nesse caso, a gente não tem o apontador referencial, né? A gente não tem a utilização do índice. E aí eu mando ele imprimir cada um dos pássaros, né? E aí, belezinha. O 2 pontos aqui significa in, né? Em algumas linguagens é variável em conjunto, né? Então, aqui, para cada elemento no conjunto, na lista ou no arranjo, a gente vai fazer isso aqui. Então, para cada vez, ele vai pegar aquele valor e colocar. Por isso, por conta disso, é necessário que eu declare uma variável que seja capaz de receber esse valor. Então, se esse cara é do tipo pássaro, eu preciso declarar uma variável do tipo pássaro para receber. Se isso daqui fosse um array de inteiro, esse cara tinha que ser um int. Se fosse um array de veículo, esse cara tinha que ser veículo. Então, ele tem que ser exatamente igual o tipo daqui que possa receber. Quando a gente conversar sobre polimorfismo, a gente vai ver que esse cara aqui poderia ser, por exemplo, animal. Ali no pássaro, aquele primeiro pássaro seria o que antes das chaves? Em cima. É esse aqui? Não, debaixo desse. Esse. Ou O esse? pássaro abre e fecha chaves, pássaros igual, aí tem um array. Sim, isso aqui é Eu o disse que... construtor. Certo. Antes dele, é o nome da Esse aqui, variável, pássaros, é o nome do array. é o nome da array, e anterior a ele Isso aqui é... é o tipo do array. Tá. Você pode criar com a chave aqui ou com a chave aqui, né? E aí eu estou fazendo um array que eu estou declarando na mesma linha, né? Eu poderia, né? Vou fazer um salvar como e vamos brincar aqui, né? Deixa eu salvar esse cara para gerar arquivo, só para mostrar a saída, né? Que eu não mostrei, desculpa. Rodando aqui, olha lá que bonitinho, você tem o iterador, né? Rodando bonitão lá, ó. Nome do outro. Então tem o Pica-Pau, o Zeca, o Pica-Pau, o Jajá e o Rolinha. Então tem cada um deles aí criado. A gente consegue fazer cada um desses daqui da forma que a gente tiver interesse, né? Então a gente pode fazer essa montagem. Uma outra forma, esse aqui eu estou atribuindo valores direto para o meu array, né? Seria a mesma coisa de criar um array, né? Com valores. Int, números, igual, abro, fecho, ponto e vírgula, e eu coloco os valores que eu quero. Tipo, 2, 4, 5, 1, 2, 8, 3, 5. Criei aí um array que tem os valores. É exatamente igual isso daqui, né? Então, é essa a dica que eu estou fazendo aqui. Eu posso fazer isso, né? Eu posso criar... A outra forma, poderia criar aqui int número igual a 10. E aí eu vou e faço, né, a mesma coisa. E aí, em algum desses locais, eu substituo, né? Sei lá, aqui vou lá e substituo por números. Isso daqui compila numa boa, funciona, ele permite a utilização, porque aqui vai ser substituído pelo valor que tem dentro, que é 10, né? Aqui ele cria a referência. Então ele colocou a referência. Se eu modificar o objeto pica-pau, eu estou modificando o valor que está dentro do array. Então, é referencial. Então, só para mostrar, então eu tenho isso. Né, são as possibilidades. E a gente pode fazer, né, na mão. Vamos experimentar agora, fazer aqui um exemplo, né, criando na mão. 3, 4.
Você poderia passar esses valores todos que você quer, tudo na mão. Então, você poderia criar aqui o teu array. Então, foi criado o array. E eu digo quantos elementos eu quero no meu array. Então, por exemplo, igual a new pássaros, pássaro, né? Singular. E eu digo que são quantos? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tem tamanho 5. Beleza. Agora, o que que eu falo? Eu vou falar aqui. Pássaros na posição 0 é igual a isso daqui. Então, eu posso fazer essa referência. Aí eu posso só fazer aqui todos, aí já corrijo. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, esse aqui é o 4, 3, 2, 1. Também, mesma coisa, funciona supimpa, bacaninha. Então, aqui tem a criação do array, eu estou dizendo o tamanho dele, e para cada uma das posições eu estou instanciando um pássaro de uma forma, né? Funciona rodando bonitinho, mesma saída e mesmo conteúdo do anterior. Ele tem essa possibilidade aqui de fazer desta forma, né? Então, eu acho bem bacana. Eu, quando vou fazer alguma coisa que é fixa, né, que não preciso que insira, que vai ficar no tamanho, normalmente eu dou uma optada por utilizar, por exemplo, opa, é o 3. Por exemplo, eu faço isso daqui, né? Eu crio o meu array já passando os valores que eu preciso. E aí eu faço as chamadas anônimas, né? O new sem o nome do objeto. Então, normalmente eu faço dessa forma quando precisa. Mas, se você criar lá um conjunto e aí você quiser instanciar e verificar como, né? Ir criando, aí você cria o array e para cada uma das posições tem que instanciar. Lembrando que aqui eu estou dizendo qual que é o tamanho do array. Agora, se você mandar imprimir o pássaros aqui, e aí a gente pode fazer essa impressão aqui antes, só para a gente ver o que, que acontece, né? Então, vou mandar imprimir aqui o pássaros antes. Você vai ver que bonito que sai. Ele vai sair com um monte de null. Por que que sai com esse monte de null? É 1, 2, 3, 4, 5 nulls. Quando eu declaro um array gera um objeto para a gente. Ele tem 5 posições. E eu não tinha instanciado nenhuma dessas posições. Por padrão, os objetos, quando são criados, né, os atributos ficam null. Se fosse numérico, isso aqui ficaria 0, né? Tanto faz se fosse int, sei lá, qualquer outra coisa. Cadê aquele exemplo que tem os números lá? Por exemplo, esse cara daqui, né? Só para a gente ver ele funcionando. Se eu pegasse e fizesse um for each, né? Um for com iteração, aí a gente teria aqui, esse cara tem que ser int, porque números é int. E eu quero imprimir n, por exemplo. Eu não posso usar número porque já foi usado ali, beleza? E aqui eu vou imprimir n. Então, ele vai imprimir esses números daqui. Você roda esse cara, aí você vê, ele apresentou os números bonitinhos. Joia! E se eu tivesse declarado um array de números e não tivesse colocado nada? Então, por exemplo, né? Opa, o contrário. Né? Por exemplo, compilando isso daqui, aí ele vai falar assim, olha, a gente... Opa, coloquei a ponto e vírgula no lugar errado. Olha, a gente não tem valor para esse cara. E o que, que eu vou precisar fazer para iterar, né? Número em números. Números precisa ser inicializado. Tem que dar o tamanho, né? Ler-de-ei, desculpem. Sei lá. Vou colocar 10 aqui.
Agora sim. Ele vai imprimir 10 zeros, né? Porque aí eu tenho um array de tamanho 10, e o array gerado, chamado números, ele tem uma característica, ele é um objeto. A gente acabou de criar um objeto. E aí, na hora que eu vou iterar ele, qual que é o valor dos itens dele? Os itens dele, os atributos, cada uma das posições é um atributo, né? E aí, todos eles, como a gente não deu um valor padrão, é zero. Então, ele gera lá o valor dele padrão zero. E aí tem essa característica daí muito bacaninha, né? Ele faz essa brincadeira aqui. A gente poderia... Isso aqui ficaria legal fazer. Então... Também é bem bacana que ele vai... Cadê? Número, expectativa de alguma coisa. Número referência, é isso? Ele aceita? Número. Esse cara foi criado. Ele não aceita, sei lá, número 2. Aí. Belezinha. Ele agora tem lá a impressão daqueles valores, né? Então ele fez tudo zero, imprimiu os valores, imprime os objetos, só para ver aí a diferença na utilização, né? Os iteradores, muita gente fala assim, por que não utilizar o for each? Não sei. Eu acho assim, na minha cabeça, a única diferença é, você precisa do índice, usa um for convencional. Você não precisa, você pode utilizar o for each. Isso daí na minha cabeça é simples desse jeito. Se você precisar usar um iterador, né, controlar a posição, fazer alguma coisa, você precisa da variável. Aí tem que ser um for convencional. Se você não precisar disso, pode ir direto para o for each, é gosto. Mas eu gosto de usar o for padrão. Usa o for padrão, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Tá tudo tranquilo. Só lembrando desses detalhes daí. Então, por exemplo, falar para você, eu quero imprimir as posições pares, pares do array. Você tem que usar um for normal, não tem como escapar, o for each não vai rolar. Eu quero imprimir os itens, os números pares, aí você quer imprimir o valor que é par. Aí você pode usar um for each mesmo e vai fazer o teste dentro, e aí você não precisa ver posição nenhuma. Então, são as possibilidades de utilização. Só dando continuidade, né? Vamos resolver, antes que acabe o nosso dia, vamos resolver aqui o mamífero, né? Porque eu estou na expectativa de uma equidna, nem sei escrever essa birosca, viu? Pesquisa aí, porque eu vou querer saber se está escrito certo aqui. Nunca escrevi. A escola que eu fui não tinha esses bichos, não. Como não, senhor? É tão comum quanto cachorro. Aí Aparecida pode ser, meu filho. Aqui em Lorena não. Isso, certeza que o senhor é olhar na rua agora. Deve ter uma equidna passando na rua. Deve ter mesmo, eu que não sei o que é. Mamífero. Ai, André, você me quebra as pernas, viu? Você fala com tanta convicção que eu tô começando a ficar com vergonha de estar errado e não estar sabendo o que é o bicho, hein? Louco, a sala toda tá aí de prova, todo mundo aqui conhece, certeza. Tô ligado que já rolou aí no grupo de vocês, vamos zoar o Cris, né? Vamos falar de uma tal de equidna ou equidna? Equidna. Equidna. Para os mais íntimos costumam chamar de equidna, mas é equidna. Vou respirar fundo e vou continuar aqui o exercício, né? Porque a gente tem que dizer qual que é o habitat e se tem ou não bico. Habitat. O habitat é indefinido, porque ela gosta tanto de água quanto de habitat seco, né?
Inclusive, inclusive até bota ovo. É um mamífero que bota ovo. Mamífero primo do ornitorrinco. Tem bico? Exatamente. Ah, então, se é um bico que ele possui, eu não sei, mas que parece que parece um tamanduá, parece. Um tamanduá não, um porco-espinho. Cara, você não sabe como eu tô me coçando para dar uma olhada nisso aí, mas tudo bem, vamos continuar. Calmo, tranquilo. Private. Dá uma olhada aqui, essa. Volta o vídeo aí para você ver, ó. Mas eu volto. Assim. Essa daí foi ótima. Eu tava pensando nisso esses dias, né? Pô, seria legal se as nossas gravações, é que a gente grava, mas se tivesse a possibilidade de você voltar, né, e acelerar para você assistir, que nem numa live do YouTube, né? Seria muito bacana. Ah, Aí você Nossa, entra em sincronismo. muito perfeito. Pô, eu perdi o que o cara falou, volta, né? Nossa, acho que ficaria muito legal, né? Eu queria que a vida fosse assim. Assiste aquele um lá do controle remoto lá que o cara. É clique, não é? Alguma coisa assim? Hack. Hack. Clique. Uma coisa assim. Clique. Eu acho que é clique. Eu acho que é clique também. Eu já tiro a dúvida. É clique? Clique, é isso mesmo. Clique com o Adam Sandler, né? Isso. Sei lá. Vou colocar aqui. Pantanal. Eu ainda tô curioso por uma fotinha da Equidna. Certeza que algum dia na vida o senhor já jogou pipoca para ele. Pombo? Eu também ia falar isso. Ou o corvo do pica-pau, né? Também, né? Meu Deus, Você amigo. gosta de Você é mesmo um pipoca? amigo. Você gosta de pipoca? Pipoca quentinha. Pipoca com manteiga. Eu falo que eu tô com vontade de assistir esse negócio. Para uma natural que isso. Tô com vontade mesmo. Mas tem tanta coisa para fazer que ainda não cheguei lá. Ah, vamos maratonar. O resto vê depois. Por exemplo, assistir aquele negócio que vocês me pediram, como é que é? Um tal de PI. Ah, isso é de menos. Vou falar isso pro Claudemir, ele vai me mostrar como é a nuvem de verdade. Você vai descobrir os segredos da nuvem? Não gostaria, não. Fico aqui. O espécie a gente acessa direto. Isso. Vou te falar, viu? Depois eu não entendo porque as pessoas não gostam quando eu uso isso aqui. Eu não gosto porque você usa o tema claro. Então, eu percebi que quando eu gravo, fica ruim com o tema escuro. Cadê o que deu de errado? Bico.
This.bico. Né? Cadê? Get name. Blá, blá, blá. Óbvio, olha lá. Extended animal, já estava esquecendo, e aqui a gente já fez a chamada ali. Compilou, bonitinho. Agora tem um get idade, que é um abre e fecha parênteses. Agora o que mais? Disso. No JavaScript é diferente para chamar os valores. Graças a Deus. Aí você dá valor no Java. Olha, senhor, mas eu achei melhor. Deixa eu anotar aqui do lado seu nome, só um minutinho. Tá. Tá bom. Tá anotado. Tô guardando. Usa mamífero. Mamífero. Vamos fazer o teste do nosso mamífero. Mamífero. M1 igual a new mamífero. Abre e fecha. Ponto e vírgula. Manda imprimir. System.out.println. Vamos imprimir esse cara. Quero imprimir aqui o tal do M1. E aí a gente concatena aqui M1. Vamos ver agora o que acontece aqui com o nosso mamífero. Compilou, rodou, olha lá que bonitinho. A gente consegue agora ver bonitinho as informações do nosso bichinho. Totó, 5 anos, espécie cachorro, ele mora no Pantanal e não tem bico. Ó, que legal, hein? Aí fica bem bacana. Você pode, então, fazer as brincadeiras de várias e várias formas, fazendo as implementações novamente. Para treinar, para estudar, eu falo para você, crie todos os métodos set, crie todos os métodos get, faça várias sobrecargas de construtores, né? Faz o toString bacaninha, bem feito. Já para produzir, se você for fazer alguma atividade, algum exercício ou algum trabalho mesmo, faça sobre demanda. Então, é bem nesse esquema. Faça sobre demanda, você coloca lá, se você precisar setar o valor, aí você cria o método set. Se você precisar pegar o valor específico de um atributo, aí você usa um get. É sobre demanda. Eu acho que é a melhor saída para você não criar coisas desnecessárias. Então, fica bem melhor do que você sair à torto e à direito já fazendo 50 mil construtores, né? Então, para que não tenha essa necessidade, a recomendação minha é faça sobre demanda. Num exercício, para treinar, eu recomendo utilizar, testar, experimentar. Então, fica bem interessante aí as possibilidades. Só para a gente ver, esse aqui a gente estendeu de animal também. Não esquecemos de colocar a chamada do construtor da superclasse, né? E aí a gente fez lá já a passagem de valores padrões e depois a gente mandou imprimir isso daí. Bem tranquilo, lembrando que os 2 primeiros atributos lá de animal estão com visibilidade privada, a espécie está como protegida. Esses 2 aqui, o habitat e o bico, eles estão com visibilidade privada, porém, a gente está na mesma classe, por isso não tem problema nenhum, a gente consegue acessar. E aí fica legal, a gente terminou. Depois, se quiser, eu construo o resto para vocês, tiro dúvida, não tem problema nenhum. Eu gostaria de falar sobre a próxima atividade. Esse é um exercício que eu achei lá numa apostila da Universidade da Madeira. Então, ele fala para a gente fazer o seguinte, né? Criar uma subclasse fornecedor a partir de uma classe pessoa. A gente desenvolveu, tem até na lista lá, uma classe pessoa. A nossa classe pessoa, se eu não estou enganado, ela tem um nome, a idade, porque aí tem até um faz aniversário, se eu não estou enganado, né? Tá aqui, vamos voltar um pouquinho. Acho que elevador, a casa, que foi aqui.
Classe pessoa. A classe pessoa tem um nome, a idade e a altura, né? E ele tem um método que é o faz aniversário. Use essa classe aqui, já está pronta, né? Só veja onde ela está para você poder utilizar ela. E aí, com base nessa daí, se for o caso, reconstrói também, não tem problema. Eu acho que é uma experiência boa, pelo menos você treina fazer isso daí. Então, o exercício fala o seguinte: crie uma subclasse fornecedor, a superclasse, então, vai ser a pessoa. Considere que cada instância de fornecedor tem, além dos atributos que já tem uma pessoa, que é o nome, a idade e a altura, ela tem também o valor máximo e o valor devido. Implemente no fornecedor, para além dos métodos atuais, que são os sets, os gets, e aí o toString, o construtor, né? Um método obter saldo. Esse método obter saldo, ele deve de devolver a diferença entre os valores desse atributo, que é o valor máximo e o valor devido. Então, qual que é o valor máximo que você pode comprar com esse fornecedor? Sei lá, o valor máximo é 1.000. E eu estou devendo para esse fornecedor 800. Então, eu tenho de saldo ainda 200. Então, quer dizer que, com esse fornecedor, eu ainda posso comprar R$ 200. Então, seria algo disso daí, né, nesse sentido. Depois de implementada a classe fornecedor, crie um programa para testar ela, para verificar se está tudo certo, que lhe permita, né, fornecer essas informações e testar para ver se está tudo certo, passando esses valores e vendo se o saldo está sendo obtido corretamente. Continuando o exercício ainda, crie uma subclasse chamada empregado a partir da classe pessoa, que foi desenvolvido ali nas aulas anteriores, também. Então, empregado também é uma subclasse de pessoa. Pessoa é a superclasse de empregado. Então, sempre referência 1 a 1, né? Então, uma classe que fala com outra. Nunca você tem 3 níveis. É sempre considerado super e sub. Então, é sempre referente a 2 níveis. Considere que cada instância da classe empregado tem, além dos atributos que caracterizam a classe pessoa, os atributos número da seção, salário base e imposto de renda, que é a porcentagem a porcentagem retida para o imposto de renda. Implemente a classe empregado, além dos métodos, né, que já foram, um método chamado calcular salário. E aí você vai conseguir calcular o salário da pessoa. É o salário base menos o imposto de renda, a porcentagem do imposto de renda, beleza? Implemente a classe administrador. O administrador, ele é uma subclasse do empregado. Então, o administrador é uma subclasse de empregado. Empregado é uma superclasse de administrador. Ao mesmo tempo, empregado é uma subclasse de pessoa. Ele é subclasse superclasse para administrador e sub para pessoa. Então, os 3 níveis, ele vai ter característica de superclasse quando estiver falando com relação ao administrador. O empregado é subclasse da pessoa, beleza? Então, a gente já está trabalhando aí com 3 níveis, né? Um determinado administrador tem como atributos, além dos atributos da classe pessoa e da classe empregado. Então, como empregado herdou todas as características de pessoa, o administrador herda todas as características de empregado, que tem todas as características de pessoa. Então, você vai ter todos os atributos de pessoa, de empregado, mais os que você colocar no administrador. Ele está acumulando isso daí dentro dele. Logo, você vai ter aqui uma ajuda de custo, que é o atributo que vai diferenciar, né, que vai especializar a classe administrador. Então, dentro do administrador, da classe administrador, você vai colocar um atributo chamado ajuda de custo. Nós que deverá redefinir a classe administrador, você vai ter que fazer lá uma modificação no calcular salário. Calcular salário é um método existente dentro do empregado. Então, a gente quer modificar o que vai acontecer dentro desse cara.
não é modificar a assinatura do método. Se eu estou falando que eu não vou modificar a assinatura do método, o método continuará com a mesma assinatura, não é uma sobrecarga do método. Eu estou reescrevendo, sobreescrevendo. Então, um @override aí vai cair muito bem. A gente vai fazer uma sobreescrita. A gente vai modificar, mantendo o mesmo nome, modificar o funcionamento dele. A gente vai mudar como que se comporta o calcular salário para o administrador. Mesmo tendo calcular salário para empregado, no administrador ele funcionará de uma forma diferente. O salário do administrador é calculado da mesma forma que o empregado, mas eu tenho que acrescer a ajuda de custo. Então, ele vai ganhar lá uma ajuda de custo, sei lá, de R$500, ele tem que somar R$500 do salário final dele. Depois, por último, a gente tem uma classe chamada operário. Essa classe operário é uma subclasse do empregado também. Então, operário, assim como administrador, são subclasses de empregado. Um determinado operário tem como atributo o valor de produção, que corresponde ao valor monetário dos artigos efetivamente produzidos por esse operário. Então, ele diz qual que é o valor do que ele produziu. E aí tem a comissão. A comissão é um outro atributo que deve de ter, fazer referência ao quanto ele vai receber pela produção. Note que deverá redefinir novamente o método calcular salário. Aí agora, o salário do operário é calculado da mesma forma que o empregado, porém, ele tem um acréscimo da comissão. Então, ele tem lá um esquema para o cálculo da comissão, que isso daí é acrescido no salário dele, beleza? Essa daí é a brincadeira. Então, é um exercício um pouco maior, mais trabalhoso, mas é bem legal para experimentar fazer uma estrutura um pouco maior. A gente vai ter as classes pessoa, fornecedor, empregado, administrador e operários. São 5 classes bases para a gente trabalhar e tem que ter os testes para elas, né, para verificar se está tudo certo. Então, seria bom aí vocês testarem, experimentarem. É uma atividade bem bacana. Qualquer coisa, estou à disposição. O nosso excelentíssimo senhor monitor, o nosso querido Lucas Brito também está à disposição. E é isso daí, galera. Precisando de qualquer coisa, estou aí, só chamar e fica aí para a próxima aula. Beleza?